Olá, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do CPA News, o podcast da informação de Mato Grosso. E hoje nós vamos trabalhar um tema de super importância dentro da perspectiva da conjuntura atual, que é o tema sobre educação em Mato Grosso, né? E nós vamos receber aqui no primeiro episódio o professor Lício Antônio Malheiros, que também é o representante aqui, o diretor-geral do portal CPA News, né? E eu quero falar para me apresentar, eu sou aqui o professor Alex Rufino, um colaborador também do portal CPA News, né? E começando o episódio de hoje, nosso primeiro episódio, né? E tendo aqui, quero primeiro apresentar e agradecer a presença do professor Lício Antônio Malheiros, que vai falar hoje sobre o tema de grande relevância, né? Que nós temos atualmente, que é a educação em Mato Grosso. Primeiro, agradecer ao professor Lício pela presença. Muito obrigado pelo convite. Me sinto realmente lisonjeado em estar aqui falando do assunto de um tema que a gente trabalhou a vida inteira, né? Que é a questão da educação. Eu, na verdade, a minha trajetória de vida na educação começou desde os meus 20 e poucos anos. Eu comecei trabalhando e dando aula numa escola que já não existe mais. E aí a gente tomou gosto pela educação e comecei a cada vez mais gostar e crescemos. Fomos crescendo aos poucos e, de certa forma, já mensurando, né, o perfil da educação no nosso estado. Então, eu sempre fui um cara assim, muito ligado à questão da valorização da educação no contexto geral, e começou por mim. Eu sempre fui um crítico a mim mesmo nesse momento e comecei a dar aula. Aí eu fui para outras escolas estaduais, passei também pelo colégio afirmativo, no qual fiquei 5 anos militando lá como professor, trabalhando exaustivamente e aprendendo muito, porque nossa vida, professor Alex, é mais aquela feedback, tem que existir um feedback, né? Tanto para o aprendizado e para o professor, para o aprendiz e para o professor. Então, esse norte é importante para que a educação tenha realmente um rumo satisfatório. Então, a minha trajetória de vida na educação foi muito bacana, foi muito legal. Eu devo muito, o pouco que eu sou hoje, à educação. Como educador, eu consegui educar muitos alunos que hoje, um é médico, outro é da Polícia Federal, outro enfim, criou todo um elo de ligação com os alunos que perdura até hoje. Claro que eu não consigo mensurar todos os meus alunos pelo tempo, mas alguns que encontro comigo, eles conseguem me relembrar da nossa época do educador. Então, a educação para mim sempre foi e sempre será o meu norte, sempre será o que eu gosto de fazer na minha vida, eu gosto de fazer, sempre gostei, e isso é muito bom. Falando de educação, Lício, a sua formação, dentro da sua trajetória, você foi formado em quê, praticamente? Qual que é a sua formação na área de educação? Eu sou geógrafo, né? Formado pela Universidade Federal de Mato Grosso, sou pós-graduado e tenho também o curso de jornalismo. E a minha vida tem 2 viés bem definidos, ou seja, eu, como falei antes, pautei sempre pela educação, norteando as minhas ações na educação, mas concomitantemente eu também trabalhava no jornalismo. 2 áreas que se afunilam, né? Que se unem, claro, para dar um norte na vida das pessoas. Isso para mim foi muito importante, porque eu consegui, através da educação, concomitantemente com o jornalismo, formar na sala de aula cidadãos críticos, pessoas que vão discutir os temas do país, as problemáticas que o país enfrenta hoje, né? Saindo um pouco daquele viés lá de trás, de Paulo Freire, uma educação mais engessada, vamos dizer assim, para uma educação mais autêntica, mais dinâmica, que permite que o aluno seja um ser pensante. O objetivo sempre foi fazer... Protagonista. Não protagonista, pensante. Pensante por quê? Porque o ser que pensa, ele consegue discutir, não brigar. As pessoas confundem discussão com briga, é muito diferente. Então, as pessoas conseguem descobrir o que eles querem fazer, qual é a sua aptidão, entendeu? Eu sempre, Alex, nas minhas aulas, eu procurava trazer o aluno para saber qual era a aptidão real dele, da parte cognitiva, né, de conhecimento também,
e de formação mesmo, né? Porque geralmente os alunos eles trazem das suas famílias arraigados em si a questão do pai. Ah, meu pai é médico, você é médico. Minha mãe é enfermeira, você é enfermeira. Meu pai é professor, você é professor. Não, acho que é o aluno, ao ser pensante, vai ter que pensar nesse sentido, de saber o que é bom para ele, o que vai satisfazê-lo. Então, nós estamos formando muito robôs, pessoas que estão em informações que não lhes compete, que não são legais a eles. Eles sofrem isso na sociedade, professor. Então, isso aí é um tema que eu sempre debati. E, concomitantemente, tudo que eu falei até então, eu tenho aí o norte da minha mãe. Minha mãe chamava-se Ana Maria Pereira Malheiros. Eu até emociono em falar isso, que foi também a professora e que sempre me ensinou a educação. E ela sempre pedia para mim, Lição Antônio, seja professor, que eduque não só a parte cognitiva, mas também leve as pessoas para o bom caminho. E isso eu fiz até hoje. É uma tática que eu usei até hoje em função dela, que foi uma pessoa que muito marcou na minha vida. Então, a educação, gente, para mim é tudo. Ok. Outra pergunta importante, ainda dentro do tema da educação, Lício, como que você vê o cenário atual da educação de Mato Grosso hoje, atualmente, na atualidade, no ano 2025? Qual que é esse cenário que existe hoje no estado de Mato Grosso? Qual que é a sua visão sobre isso? Como você visualiza essa questão? Belíssima pergunta, professor Alex. O que eu falei realmente, eu contei apenas uma pequena trajetória da minha vida, né? Na educação, como começou, né? E hoje, por exemplo, a educação, ela vem passando por um longo processo de transformação. Então, ela está sendo transformada justamente pelas políticas públicas adotadas pelo governo atual, que eu reputo ser um governo de boa atuação na educação, né? O Paulo Mendes com o Piveta e tendo com o aporte o secretário Alan Porto, que tem dado uma nova dinâmica à educação no Estado. Há 10 anos atrás, até voltando à primeira pergunta, há 10 anos atrás, quando eu lecionava nas escolas estaduais, havia um total sucateamento das escolas. Não tinha giz, não tinha apagador, o quadro de luz era quebrado, era de cimento quebrado, sabe? Era uma coisa... Rachado. Rachado. Deplorável. Por isso, realmente... Deplorável. E aí o que acontecia? Não tínhamos recursos. E a cobrança caía em quem? No professor. Estrutura precária. E agora, com essa nova gestão do Alan Porto, ele deu uma nova dinâmica, uma nova roupagem da educação, trazendo como modelo mesmo o que aconteceu lá em Lucas do Rio Verde e com o Piveta. O Piveta foi o cara que realmente mudou o cenário da educação no Estado, porque ele começou a implantar... Município, né? No município dele. Lucas, mas que veio para o Estado. Eles copiaram esse modelo, trouxeram para o Estado. Hoje, esse modelo é sensacional. Por quê? Porque as escolas hoje têm os mesmos aparatos que tem uma escola particular. Quando eu trabalhava no Estado, não tinha os recursos que eu falei anteriormente, e dava aula no afirmativo, que era uma escola particular, que tinha giz, quadro negro, quadro de luz, já que novo, tinha spinlight, globo terrestre, mapa, tinha todo um recurso que a minha aula melhorava 100%. Hoje, se você entrar numa escola estadual hoje, Alex, ela é perfeita, ela tem todos os atributos, e com agravantes agora, né? Eu acho que a inovação do Estado é nesse sentido, que hoje as escolas, elas têm piscina, quadra semiolímpica, quadra, né, de esporte, e o principal que eu vejo hoje no governo e na Secretaria do Alan Porto é essa fusão da educação com as famílias. Então, as famílias estão aproximando cada vez mais a escola através dessa participação interativa com o diretor, professor, coordenador, e isso tem melhorado substancialmente a educação. Então, é verdade que nós saímos da 22ª colocação e passamos para a 8ª colocação do IDEB. Então, isso aí é um ganho significativo. E nas andanças que eu tenho aí, agora falando na condição de repórter e de jornalista, eu tenho visto que o secretário Alan Porto tem uma meta fixa, de chegar no 4º, 5º, até 3º lugar do IDEB recentemente. Então, pela prova SAEB, né? O SAEB é que mede, né, o grau de conhecimento.
Mas o que se nota hoje, Alex, é que hoje o Alan Porto é um secretário diferenciado. Não estou fazendo média aqui, não. Não é média, não. Ele é um secretário diferenciado. Por quê? Porque ele traz arraigado em si valores éticos, morais, que poucos tinham anteriormente. E uma outra dinâmica da vida dele também, que é a questão da... Ele não é um diretor de gabinete. Ele não é um diretor com ar-condicionado. Ele é um diretor que vai, em loco, conhecer os problemas da escola, conhecer os problemas dos professores, dos diretores, enfim, ele faz feedback de forma sem fazer alarde, sem fazer muito alarde, mas ele vai nas escolas. Entendi. Uma outra pergunta, ainda falando sobre educação, dentro dessa modernização da educação, muitas escolas foram transformadas dentro da gestão aí do Alan Porto, como secretário de Educação, transformadas em cívico-militares. Como você vê esse aumento das escolas cívico-militares no estado de Mato Grosso? Eu vejo com bastante orgulho, porque eu tenho um viés de família, de que a família é a célula máter da sociedade. Então, se nós não cuidarmos das nossas famílias, quem é que vai cuidar? Né? E a escola militar, ela trouxe um novo alento. Por quê? Porque ela trouxe disciplinas cívico-militar. E também disciplina em sala de aula, por exemplo, na questão da própria gestão escolar. Então, o militar não é que ele usa de força ou coisa que eu valha. Ajuda, né? Ele usa de metodologias de trabalho. Então, se não houver metodologia de trabalho, a coisa desanda. Então, nós estamos aí visto escolas anteriormente que tinha bagunça, que tinha briga, que tinha pessoas não legais no âmbito da escola que aproximavam com segundas e terceiras intenções. Havia também, infelizmente, muita inserção de drogas nas escolas. Vamos dizer que acabou. Não é isso, não vai acabar. Mas pelo menos minimiza. As pessoas têm um certo medo de enfrentar a polícia, vamos dizer assim. Mas não é o poder coercitivo, não. Não é esse sentido que eu falo. Eu falo no sentido de trazer mais segurança. Mais segurança. Escola, disciplina. E ajudar na administração da escola, né? E os pais dos alunos, por si só, eles se sentem mais seguros. Tanto é verdade, não sou eu que estou falando, viu? São os dados, mostram que 70% a 80% dos pais dos alunos são favoráveis à escola cívico-militar. Há uma minoria só que não quer essa escola porque não agrada a eles, não sei porquê, mas eu vejo isso aí com bons olhos. Positivo, né? Uma outra questão também, Lício, a gente sabe que a gente tem aí um gargalo da questão do analfabetismo no estado de Mato Grosso, né? E existe um esforço muito grande do governador e também do próprio secretário em diminuir essa questão do analfabetismo. Como é que você vê isso? Que nós estamos hoje na era da tecnologia, mas ainda temos muitas pessoas ainda analfabetas em Mato Grosso. Esse problema, ele é crucial, né? Vamos dizer assim. Ele é um problema endêmico, vamos dizer assim. Uma endemia, realmente, porque, quer queira, quer não, por mais que a gente sabe que a inserção das redes sociais foram maravilhosas no contexto geral, né? Ajuda muito, mas o que acontece é que muitas vezes as pessoas não sabem utilizar desses recursos de forma apropriada. Então, acabou criando nas crianças, de modo geral, uma utilização dos aparelhos celulares muito recente. Criança com 5, 6 anos está bagunçando, a mãe não é capaz de conversar, entendeu? Sobre o uso do celular, você acha que o uso do celular, então, é algo que na sala de aula atrapalhou demais, né? Não pode usar. Na sala de aula é indiscutível, a menos que seja uma disciplina voltada que tecnologias, matemática e tal, pode até usar. Mas biologia, humanas, é impossível usar celular. Que trabalha. Então, os pais, para se ver livre do trabalho com os filhos, preferiram comprar um celular e colocar na mão de uma criança. Isso aí criou nas pessoas, nas crianças, uma certa limitação de conhecimento. Então, quer dizer, se ela tem uma dúvida, ela não é capaz de pegar um papel e tentar escrever. Essa palavra está errada. Não, ele vai lá, 2 segundos, já consegue dirimir o problema. Então, nós estamos, infelizmente, robotizando as pessoas.
criando pequenos robôs que no futuro talvez serão outros robôs. Então isso aí é uma coisa que tem que se preocupar. Mas também, por outro lado, tem a questão legal, que usa para trabalho, né? Pode usar para trabalhos, pode usar para falar com amigos, para fazer inserção também na sociedade, não tem problema nenhum. O problema é a forma como esse aparelho celular é usado, e principalmente sala de aula. Tá, acho que tira a atenção. Tira a atenção do aluno. Dificulta a aprendizagem dele. E limitação também na questão cognitiva, porque as pessoas têm que aprender. E isso é um erro histórico que eu vi lá de trás, por exemplo, de Paulo Freire, que a escola vai dar educação para o aluno. Não, a escola ensina elementos cognitivos. Entendeu? Quem dá educação para os filhos são os pais, a família. A família que faz isso. Então, isso aí tem que mudar. As pessoas têm que entender que a educação... Mas se a família não tem uma base boa, como é que vai dar uma educação, né? Isso dá uma educação aí vai chegar salutar, todos os né? problemas na escola, né? E aí te vê também, hoje existe, infelizmente, nas redes sociais, muita competitividade. A questão das marcas, né? Dos modelos de tênis, dos modernos, os aparelhos celulares mesmo, há uma competição entre as pessoas, e as pessoas começaram a brigar nesse sentido de discutir, de viver uma vida quase que em conflito com o seu próximo, em função do quê? Consumismo. Consumismo é uma metodologia que é inserida de países mais desenvolvidos, né?